Eu quero falar de prosperidade. Na verdade, Deus dá prosperidade aos seus servos que lhe obedecem. Deus não tem prazer em ficar fazendo milagres por fazer, para ganhar admiração e voto das pessoas. O propósito de Deus é exaltar o seu Filho Jesus e a noiva dele aqui na terra, a sua igreja. É fazer com que a igreja seja um luzeiro para o mundo, com que a família de Deus, o povo de Deus, seja sal para a terra, uma cidade edificada sobre um monte que seja modelo e exemplo para o mundo. A igreja precisa ser um modelo e exemplo de como os problemas são resolvidos. O Brasil vive uma crise econômica que traz como consequências várias outras crises. Na verdade, a origem disso tudo é uma crise moral, é uma crise de identidade. O Brasil precisa da graça de Deus, precisa do temor a Deus, e isso traz como consequência uma série de pecados, e a crise econômica é consequência de pecados, está gerando uma crise política e vai concluir com uma crise social, uma convulsão social, uma guerra civil que vai trazer sérias e profundas consequências. Mas no meio do povo de Deus, a crise tem que ser amainada. Não é a primeira crise no mundo. A igreja em Jerusalém viveu esta crise, e no meio dessa crise, Deus continua trabalhando também. Quando as pessoas empobrecem, quando as pessoas perdem emprego, quando o assalto aumenta, as pessoas vivem atemorizadas, quando a imoralidade se multiplica nas escolas, professoras e diretores não podem fazer muita coisa, os pais ficam apreensivos com a maneira com que seus filhos são tratados na escola. Pais conscientes se preocupam com isto. A crise vai se multiplicando no mundo. Como vamos solucionar? Nós não vamos solucionar a crise do mundo, mas no nosso meio nós podemos e devemos amainar os efeitos dessa crise, ou uma palavra que está sendo muito utilizada, mitigar os efeitos dessa crise no nosso meio. No meio do povo de Deus, os problemas podem ser resolvidos com a bênção de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 2, a partir do versículo 42, no finalzinho, portanto, a descrição de como viviam os irmãos. Na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam, também na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, na área espiritual, mas também no repartir o pão. Uns ajudavam os outros. É claro que nem tudo eram flores, porque a natureza humana estava ali presente e problemas apareciam também. Um tipo de problema que apareceu fez até o ensejo para que se criassem a função dos diáconos. Aquela função dos diáconos foi criada tendo em vista a necessidade material. E hoje as igrejas se deparam com isto. As ofertas e dízimos não são suficientes para tudo que se precisa fazer. Nós precisamos de pessoas ungidas como diáconos para administrar as finanças da igreja de tal forma que abençoem as finanças, vão abençoar os irmãos para que problemas sejam resolvidos. Para estarem todos juntos, como estavam em Jerusalém, eles estavam juntos e tinham comunhão e cresciam em número, havia temor no coração deles. Eles vendiam suas propriedades e davam aquela oferta aos apóstolos, aos líderes da igreja, porque tinham credibilidade. Os líderes não se enriqueciam com as ofertas que o povo levava. Eles administravam com simplicidade, com seriedade, e todos os dias eles perseveravam unânimes
ali juntos no templo, quer dizer, na praça da cidade, e também nas casas durante o período da noite, partindo o pão e compartilhando a vida espiritual também. As células, digamos, a igreja toda funcionava nas casas e durante o dia, lá na praça da cidade, no sacrifício da tarde que era feito no átrio do templo. Louvavam a Deus e havia resultados e muita gente ia se convertendo e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa linda a descrição de como é bom a gente viver em comunhão, em amor, segundo a simplicidade do Evangelho. O problema aparece quando alguns se enriquecem e alguns querem se enriquecer à custa dos outros na igreja. Infelizmente, existem obreiros e pessoas que estão se enriquecendo com o ministério, e isso é uma pá de cal na espiritualidade da igreja. As pessoas não serão abençoadas, e eles pregam a prosperidade, mas como disse um líder, um obreiro de Deus, os únicos prósperos lá são eles que pregam a prosperidade. O povo é enganado e acaba não tendo prosperidade. É uma situação muito triste essa, mas nós temos que crer que Deus é fiel. Nós encontramos no livro de Ruth a história de uma mulher que foi criada num país onde adoravam outros deuses e o Senhor fez com que a sinceridade dela achasse acolhida, porque ela se ligou à família da Noemi, casou-se com o filho dela, embora o filho tivesse morrido, mas a Ruth voltou com a Noemi para ajudar, porque ela amou o Deus da Noemi. A Ruth encontrou o Boaz, que era um homem preparado por Deus para fazer a felicidade dela, teve um filho com ele e daquele filho nasceu Davi e depois Jesus. O Senhor honrou, abençoou a simplicidade e a sinceridade da Ruth. Ela foi próspera sim, porque o marido dela era rico, mas aquela prosperidade foi usada para abençoar muitos outros também. Quando Davi nasceu, o bisneto dela, ele era de uma família pobre. Eles tinham o necessário, mas não eram ricos. A riqueza aqui na terra não deve ser alvo de ninguém. A riqueza verdadeira está lá no céu. Tesouro é no céu que a gente acumula. E aqui na terra a gente ama os irmãos. Portanto, seguindo a Jesus, obedecendo ao que ele mandou, é a maneira de nos tornarmos felizes, Deus suprir a nossa necessidade, porque na igreja Deus vai dar mais a uns e menos a outros. Os que têm muito vão ter oportunidade de exercitar o amor e ajudar os que têm menos. E os que têm menos vão ter a oportunidade de serem humildes e receberem ajuda e orarem pelos outros irmãos. Isto precisa acontecer na igreja em épocas de crise. Uns amando os outros e nós vivendo uma verdadeira comunhão, daí o nome comunidade. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, para você se engajar nesse projeto maravilhoso de Deus aqui na terra.